Boa noite a todos, bem-vindos para o terceiro dia do nosso encontro. Eu sou Adélia Terezinha de Abreu, faço parte da equipe da Paulinas de Curitiba. Agradeço por estes 3 dias, né? Hoje é o terceiro dia que estamos juntos. E hoje, de forma especial, né, no dia em que recordamos São Jerônimo, vamos compartilhar um pouco do método da leitura orante. Ou, como alguns costumam usar a palavra latina, né, Lectio Divina. O uso de um método, ele é sempre importante quando queremos alcançar um objetivo com êxito. O método em relação à palavra de Deus, ele nos ajuda a alcançar, a superar, mais do que alcançar, superar uma leitura fundamentalista, a leitura ao pé da letra, ou então uma leitura literalista. Por que é que fazemos, né? Para que fazemos o exercício da leitura orante todos os dias? Porque essa é a proposta, para que a façamos todos os dias. O Papa Francisco também insiste muito nisto, né? Que a palavra precisa ser meditada, escutada todos os dias. E para isso o método da leitura orante nos ajuda. Então, para que, né, fazemos esse exercício? Para conhecer Jesus, aderir a Ele na fé, conhecer a nós mesmos à luz do mistério de Cristo e para encontrar-se com Jesus vivo e converter a nossa vida. Quando estamos fazendo a leitura orante em grupo, é importante que preparemos o ambiente. Né? Vocês estão vendo que eu aqui procurei preparar para nós, né? A palavra exposta, a luz, a vela, né? Um ambiente que seja propício para a oração. Se você não pegou a Bíblia, então eu peço que você vá pegar, para que possamos, né, juntas meditarmos. E a minha proposta é, enquanto vamos rezando, eu vou passando um pouquinho do método, de cada passo. Nós vamos utilizar o método de Dom Guido, um monge cartucho, lá do século XIV, se eu não me engano. Que são 4 passos, tá? Simplificado. Tá? Geralmente é utilizado 11 passos. Mas nós aqui vamos falar vamos, né, rezar os quatro principais. Então, vá pegar sua Bíblia. Pegar sua Bíblia. Eu espero uns minutinhos.
O texto, voltaram? O texto que nós propusemos, né, propomos para hoje, para rezarmos juntos, é do livro proposto para o estudo do mês da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de 4 a 9. Então, você já pode deixar marcado aí na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. O Deuteronômio, né, é um dos livros mais importantes do Primeiro Testamento, porque ali temos as conclusões das narrativas da criação, da história dos patriarcas, matriarcas, da escravidão do Egito, da experiência que o povo faz, né, do êxodo, da libertação. Isto é, traz as conclusões das narrativas referentes às origens do universo e da formação do povo de Israel. Tratamos um pouco disso no segundo dia, né? É importante porque traz os relatos, os discursos né, os discursos de Moisés, a morte de Moisés, o último discurso, antes da entrada na Terra Prometida, e traz também os relatos da entrega da liderança de Moisés para Josué. No Deuteronômio temos uma longa reflexão teológica sobre os momentos fundamentais da libertação. Já falei disso, né? Ressalta a fidelidade do Senhor, a fidelidade de Deus, a eleição de Israel, as alianças estabelecidas com Deus, o sentido e o valor da lei para a construção. Lembram que nós falamos disso? De uma sociedade fraterna, de uma sociedade melhor do que aquelas que estavam vendo ali nas proximidades, nas cidades-estados. Ao rezarmos com Deuteronômio, cada um de nós é também convidado a amar a Deus com a sua inteligência, com a sua vontade, com sentimentos, com toda a sua energia vital, com todos os seus bens materiais. E isto significa entregar-se totalmente, obedecer às suas instruções, servi-lo, ser solidário com os mais vulneráveis e ter o coração aberto. Para silenciarmos e adentrarmos na oração, eu convido para escutarmos este mantra que eu vou compartilhar com vocês. Está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti,
ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A certeza de que esta palavra está perto de nós, está dentro de nós. Para silenciar, para escutar a Deus, não depende só do nosso esforço. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso, juntos, invoquemos para que Ele se faça presente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então você vê que eu já introduzi-nos no método. Importante começarmos sempre com um mantra, para irmos silenciando e adentrando, que invoquemos o Espírito Santo. E vamos então para o primeiro passo. O primeiro passo, né, o primeiro passo, o primeiro degrau da leitura orante é a leitura. Leitura da Palavra de Deus. A palavra-chave, né, deste passo é a perguntinha, né? A pergunta-chave deste passo é: o que é que o texto diz? E a finalidade deste passo é compreender o que Deus diz na palavra, pelo autor inspirado. E aqui nesse passo, então, é importante marcar, né, aquilo que eu não entendo, sublinhar aquilo que é importante, o que é que me interpela, me questiona, o que me chama a atenção. É uma frase? É um trecho? É um versículo? E se pôr à disposição, permitir-se conhecer Deus que se revela através do autor inspirado para mim, para nós hoje. O texto, então, vocês marcaram, né? Nós vamos fazer 2 leituras deste texto. Você pode fazer mais, mas hoje nós vamos fazer 2. Uma em voz alta, que eu vou ler para vocês, e a outra, vocês mesmos vão retornar ao texto em silêncio, numa leitura individual. A leitura, ela é sempre, né, pausada, lenta, bem lida, para assimilarmos a mensagem, em atitude de escuta, de confiança, de entrega, de silêncio interior. Leitura do livro do Deuteronômio. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças.
Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e que não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus porões e nos seus portões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora façamos a segunda leitura. A segunda leitura individual. Eu vou ler aqui na minha Bíblia em silêncio. Você lê aí na sua Bíblia, em silêncio. Escuta, em atitude de escuta, de confiança e de entrega. Marcelo, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Esse passo, leitura, compreender o que o texto diz, nós precisamos fazer o exercício da mente, o exercício do estudo mesmo. Compreender qual o contexto do texto, né? Você vê que ele tá falando, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. De que lei ele está falando? Então eu tenho que voltar um pouquinho para trás e perceber que no capítulo 5, ele apresenta o decálogo, os 10 mandamentos. Então é dessas leis que ele está falando. Então, um exercício da mente. Para nos ajudar, né, podemos utilizar livros, né? Tem tantos textos que falam, né, que nos ajudam a compreender. Tem homilias, né? Hoje a internet ela facilita para nós que muitos bispos, padres colocam à disposição as suas homilias, né? Palavras explicativas, elas nos ajudam a compreender o que o texto está dizendo. Aqui não é o que eu acho, tá? Não é o que eu acho. Eu acho que o texto está... Não, o texto está dizendo, né? O texto está dizendo concretamente, né? Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. É isso que o texto está dizendo.
E para nos ajudar a compreender o porquê é que o texto está dizendo isso, então eu posso escutar quem estudou, né? Quem estudou e escreveu e pôs lá num livro, né, que fala sobre o texto. Eu posso ler a homilia de um padre que geralmente ele faz uma exegese, uma hermenêutica do texto e colocou à disposição. E aí, então, hoje eu quero compartilhar com vocês o texto da obra Deuteronômio, um livro lançado pela Paulinas, que foi organizado pela irmã Zuleika e pelo Cônigs. E esse texto diz o seguinte, eu vou ler, tá? Moisés dirige-se ao povo para transmitir as orientações do Senhor, mas antes insiste no cumprimento destes preceitos e normas, porque são a garantia de longa vida na terra prometida pelo Senhor. Estes preceitos também Jesus qualifica como o mais importante de todos os mandamentos de Moisés e dos profetas, isto é, de todo o Primeiro Testamento. Lá em Mateus 22, dos versículos 34 a 40. Esse amor a Deus implica a escuta da sua palavra, mas uma escuta obediente que envolve todos os aspectos e todos os momentos da vida e que deve ser transmitida como herança às gerações futuras. De fato, este texto deveria ser: o Senhor é o único Deus que agiu de maneira radical em favor do fraco, do escravizado, libertando-o e destruindo os poderes da opressão, simbolizados pelo Egito e o seu faraó. Esse texto nos revela um momento importante no processo religioso e de fé de Israel. Estamos em um período do monoteísmo prático, quer dizer, Israel reconhece que existem outros deuses, que outros povos possuem suas próprias divindades, mas Israel tem um Deus único, com características que são únicas, que não permitem nenhuma competição no meio do povo. O importante deste mandamento não é atá-lo no pulso da mão ou fixá-lo nos batentes das portas, nem colocá-lo entre os olhos ou próximo do coração. O que verdadeiramente importa é modelar a vida de acordo com essa convicção de amor a Deus, de adesão a Ele e de reconhecimento agradecido por suas obras de libertação, vivendo como Ele, no meio das pessoas. Aqui, nesse passo também, se nós estamos no grupo, nós podemos abrir para a ressonância daquela frase, daquele trecho que chamou a atenção de cada um. Por exemplo, a mim chama a atenção que o texto diz claramente, né? Ame o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força. Coloca aí para mim, né, nos comentários, que frase chamou a atenção para você. Pode ser do texto, pode ser da explicação, né, da parte explicativa que eu acabei de ler para você. O que te chamou a atenção no texto? Do que o texto está dizendo? Coloque aí nos comentários que eu vou ler e os demais podem ler também.
O Roberto, então, ensine-nos com sua persistência. Marcelo, o Senhor Deus é o único Senhor. Nisto, a Ana, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dão serão gravados no teu coração. Isto. Lúcia, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Isto é, com total entrega, sem superficialidade e em todo tempo sem esperar pelos tempos ruins. E assim você pode, ir dando tempo para as pessoas fazerem ecoar essa frase, Que estas palavras, olha lá, Antônio, que essas palavras estejam em nossos corações. O segundo passo é a meditação. É o ruminar, as interpelações na minha vida. A pergunta-chave nesse passo é o que esse texto, que eu acabei de fazer o exercício da mente para compreender. O que é que esse texto está dizendo para mim, na minha vida? O que o Senhor diz na sua palavra para mim? A finalidade, nesse ponto, é interpelar a minha vida, o sentido, a minha identidade, a minha missão, meu ânimo, minhas esperanças. Importante retomar, essa frase que me chamou a atenção, a parte do texto que me chamou a atenção durante a leitura, e aprofundar o que ela quer dizer para mim, para a minha vida. O que, Qual é o plano de Deus, para mim? E aí, então, interpelar a minha vida no mundo. O que é que atitudes novas eu preciso assumir para fazer ou para estar no mundo de forma a torná-lo melhor? Aqui é para mim, não é para o meu vizinho que o texto está falando. Para o meu vizinho, se ele está rezando comigo, o texto pode estar dizendo outra coisa, mas está dizendo para a vida dele. Aqui é para mim, O que esse texto está dizendo para mim? Que apelos ele está fazendo para a minha vida? Que apelos ele está me pedindo? O que é que ele está me pedindo para mudar na minha vida? Tomemos alguns minutos para meditar. Rumine. Deixe-se interpelar pelo texto. Colocar a vida dentro do texto e o texto dentro da vida. Baixemos as nossas cabeças, silenciemos e deixemos esse texto interpelar a minha vida. O que ele está me pedindo? O que o Senhor hoje, através deste texto, pede para mim? Com a minha realidade, com a situação que eu vivo na minha casa hoje, no meu trabalho, na minha comunidade. O que ele está pedindo para que eu viva diferente? O que, que ele está me interpelando a viver?
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. O terceiro passo é a oração. Você vê que já vamos acrescentando, né? Primeiro passo, o que o texto diz. O segundo passo, o que o texto me diz, né? E aí a gente medita, esmiuça, né? Deixa que o coração seja interpelado, que a nossa vida seja interpelada. No terceiro passo, então, a oração. A oração que brota do meu interior. E a pergunta-chave aqui é: o que digo ao Senhor a partir do que Ele me disse, a partir do que Ele me pediu? O que é que essa palavra me faz dizer a Ele? A finalidade desse passo é, como filho de Deus, membro, né, do seu povo, membro da sua família, fazer a minha oração, seguindo as motivações, né, do Espírito. O mesmo que inspirou a palavra e que agora interpela a minha vida. Aquelas frases, partes do texto, passagens que chamaram a atenção, agora, né, devem brotar dentro de mim com uma oração. Seja ela em forma de ação de graças, seja ela uma petição. É o momento do diálogo íntimo e pessoal com o Senhor. É o momento em que eu me abro para Ele e peço, ou então eu agradeço, né? Se a interpelação foi: poxa, Adélia, você tantas e tantas vezes no decorrer dessa sua vida, desse seu dia, né, das tuas atitudes, você esqueceu que
que eu sou o seu Deus e se preocupou com tantas outras coisas. Se essa foi a minha interpelação, então provavelmente a minha oração será: perdão, Senhor. Perdão por ter esquecido em muitos momentos que você é o Senhor da minha vida, que é o único, que é o que conduz. Perdão, perdão. E aí então eu posso me comprometer de novo com Ele e dizer: olha, eu me comprometo de novo, como fez o povo de Israel, a não ver, né, a não me deixar levar pelos deuses que estão por aí, chamando a minha atenção. Ou então, né, ele diz: que bom, né, fui interpelada e percebi que sim, que Deus é único na minha vida. Então a minha oração é uma ação de graças. Eu te louvo e eu te bendigo, Senhor, porque tu és único na minha vida. Não importa. Louve o Senhor com as suas palavras, com as palavras que brotam do seu interior. Seja ação de graças, seja petição, eleve neste momento a Deus a sua oração. Faça isso aí na sua casa. A oração que brota do seu coração, eleve. Eleve a sua voz e reze. Faça a sua oração. Sempre podemos, né, em grupo, deixar esse momento de silêncio, para que as pessoas elas possam fazer a oração pessoal e concluir sempre com aquele mantra que você concluiu a meditação, né? Então, eu vou concluir esse momento com o Shema Israel novamente. Um trechinho, não precisa ser todo ele, tá?
quarto passo é a contemplação, discernimento, ação. Bebendo da fonte da voz de Deus, sou convidado a converter-me e a agir. A pergunta-chave aqui é: a que nos convida o Senhor em conversão e em ação? É continuidade, né? Olha lá. Eu vi o que o texto disse, eu meditei o que o texto, né? Eu deixei ele interpelar a minha vida. Desta interpelação brotou a minha oração e agora então eu assumo. Eu assumo o compromisso com o Senhor de mudar de vida. É a conversão. Tá? Importante daí aqui é escrever. Tá? Na margem do texto, né? Se você não quer na margem do texto, no teu caderno de oração, a palavra que deve guiar a sua mudança e a transformação do mundo, ou a sua transformação no mundo. Tá? É o momento do encantamento diante da palavra que se faz experiência e leva a um novo modo de viver. Elabora um compromisso de vida, que pode ser expresso numa frase, numa palavra, que vai ser guardada no coração e repetida como mantra. O convite, né, é que se faça, né, a leitura, esse método da leitura orante pela manhã. Então aí você tem ao longo de todo o dia para repetir este mantra, né, essa ação que você vai realizar, que você vai se propor a viver naquele dia. É o seu propósito do dia, tá? E aqui, se nós estamos em grupo, né, nós podemos ir concluindo, né, a nossa oração com um salmo ou uma oração de gratidão, né? E eu quero concluir, claro, com um mantra, mas primeiro uma frase de Dom Guido, para que se fixe o método na nossa mente. Dom Guido diz assim: pode-se dizer que a leitura leva o alimento à boca, a meditação mastiga e tritura, a oração degusta, a contemplação é a doçura que regala e que dá alegria. Os 4 passos, né? Leitura leva o alimento à boca. A meditação mastiga, tritura. A oração degusta, dá sabor. E a contemplação é a doçura. Ou, dependendo, né, do que eu fui interpelado, pode ser também, né, um pouquinho amargo, né? Mas depois que eu assumo, né, ele vai se tornar doce a partir do momento em que eu vou conseguindo viver ao longo do dia, ao longo da vida. Então, espero que tenhamos compreendido, né, os passos e que assumamos juntos, a partir de hoje, né, esse método. E façamos todos os dias, seja ao amanhecer, quem pode, no meio do dia, né, naquele momento em que nós podemos parar, ou então lá no final do dia, como uma retrospectiva do dia, né, mas que você faça, que você assuma, né, como propósito de todos os dias, né, meditar. Porque lembram que eu falei no encontro passado, né? Nós só amamos aquilo que conhecemos. E se não dedicamos tempo para conhecer, como vamos amar? Então, obrigada, né, por ter me deixado estar com vocês nesses 3 dias. E espero de coração ter podido compartilhar um pouquinho
né, daquilo que eu estudei, que eu vivencio. Obrigada. Obrigada mais uma vez, tá? E concluo, então, esse momento com o mantra, né, de Paulo, baseado nas palavras de Paulo, que diz: por tudo dai graças. Dai graças por tudo. Obrigada, obrigada. Quando terminar o mantra, eu também digo tchau. Por tudo, dai graças. Dai graças por tudo. Eu hoje dou graças pela presença de cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite, um bom mês de outubro, um mês missionário. Então, eu peço que coloquem-nos em suas orações pela missão da Paulinas, pela missão de cada irmã, né, que se dedica a anunciar o Evangelho através dos meios de comunicação social, uma missão tão desafiadora. Muito obrigada mais uma vez e abraço a todos. Tchau!